pela porta, andar o caminho, receber a graça, crer e permanecer no caminho. Porque muitas das vezes nós passamos pela porta e ficamos só na porta, não queremos caminhar o caminho. Paulo fala assim, que tem todo um caminho a ser caminhado. Tem todo um caminho a ser caminhado. Nós temos que passar por esse caminho e caminhar por ele. Verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então veja bem, está falando assim, seguir a Cristo. Sem Cristo ninguém vai ver a Deus. Mas tome cuidado para que ninguém se prive da graça. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Irmãos, veja bem, Paulo está falando que a gente podemos nos privar da graça de Deus. E quando é que nós nos privamos da graça de Deus? Quando nós não fazemos a vontade do Senhor. Quando nós recebemos a graça de Deus em vão. Quando você recebe a Cristo em vão. Quando você pensa, eu recebi a graça, estou salvo, agora posso fazer o que eu quiser. Não. Você está recebendo. Se você fizer isso, você está recebendo a graça de Deus em vão. Você está se privando da graça. Sabe o que Deus te deu a graça? É para você frutificar. E você frutificando, você reine com Ele. Você faz as obras que Ele te deu para que nós possamos reinar com Ele. Então Paulo está falando, não deixe que nenhuma raiz de amargura te prive da graça de Deus. Não deixe que as coisas desse mundo nos prive de reinarmos com Cristo, de entrarmos na glória com Cristo. Paulo está falando, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Muitos se contaminam e começam a viver uma vida privado da graça de Deus, privado da presença do Senhor, privado de dar frutos para o reino de Deus. Isso que Paulo está falando. É isso que o apóstolo vem nos falando, para que nós não venhamos nos privar não da graça de Deus, não. Verso 28. Verso 28. Verso 28. Diz assim, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, como reverência e piedade. Então veja bem, Paulo está nos dizendo, eu falo Paulo, irmãos, porque para mim quem escreveu a Epístola aos Hebreus foi Paulo, mas está nos dizendo o seguinte, da seguinte maneira, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Veja bem, ele está falando, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então não deixamos que as coisas desse mundo abalem, nos prive da graça, para que nós não entramos nesse reino, porque esse reino é um reino inabalado, é um reino de Deus. E nós recebemos esse reino que não pode ser abalado. Tá? Então assim, retenhamos a graça. O que é reter? O que é reter a graça? Que nós possamos guardar a graça, que nós jamais se afastamos da graça, que nós pegamos essa graça, colocamos dentro do nosso coração, fechamos as portas e entregamos a chave para Deus. Senhor, guarda o meu coração, guarda essa chave aí para que a graça jamais saia de dentro de mim. Ele está falando assim, que nós possamos reter a graça, retenhamos a graça, que nós possamos reter a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Então veja bem, nós só conseguimos entrar nesse reino inabaláveis quando nós retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Então veja bem, até para você servir a Deus, não é por você, só servimos a Deus por meio da graça, porque Cristo está em nós. Aí nós agradamos a Deus por meio da graça.
nós conseguimos servir a Deus. É isso que está falando aqui. Ó, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós possamos reter, guardamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Então é pela graça que nós sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque quando nós lemos lá, lembra que nós lemos lá no começo, lá, que nós falamos assim, que Deus, que pela graça Deus nos lavou e nós nos tornamos agradáveis a Deus, é por meio de Cristo. Nós só somos agradáveis a Deus por meio da graça, que é Cristo Jesus. Aí sim, por meio de Cristo, nós nos tornamos agradável a Deus. Porque não tem como nós sermos agradáveis a Deus, irmãos, a não ser por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia de novo, volta mais um pouquinho um pouquinho atrás aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Então veja bem, que nós possamos reter a graça, segurar a graça firme, para nós entrarmos nesse reino que não pode ser abalado, que nós possamos agradar a Deus, servir a Deus por meio da graça. Tá? Agora, veja bem, isso é para quem vai reinar, isso é para nós que vamos reinar, mas tem muitos que não vão reinar. Eu quero mostrar para vocês uma lista daqueles também que não vão reinar com Cristo. Por quê? Rejeitou a graça, né? Tornou a graça em vão, aniquilou-se a graça, recebeu a graça, foi iluminado, mas não soube aproveitar dessa graça. Viveu uma vida, né, sem a graça do Senhor, sem Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, verso 9 e verso 10. Vai falar assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo está falando assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Tá. Não erreis, ele fala assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja bem, a lista aqui é pequena. Se você for ver a lista de Gálatas, a lista é bem maior, lá em Gálatas, a lista é bem maior. Mas veja bem, às vezes, né, está falando que todos esses aqui não vão herdar o reino, não vão reinar com Cristo. Mas, sabe que muitas das vezes a gente pensa o seguinte: o problema é que nós pensamos o quê? Que o fornicador, ele é fornicador porque ele quer. O ladrão é ladrão porque ele quer. O adúltero é adúltero porque ele quer. Muitas das vezes nós pensamos isso, mas não é. O fornicador não fornica porque ele quer. O adúltero não adultera porque ele quer, mas sim porque o pecado que habita nele é o seu senhor. O pecado é o seu servo. Então, se ele não deixar isso, ele não vai reinar com Cristo. Ele tem que deixar isso. O problema é que ele não consegue deixar isso. Por que ele não consegue deixar isso? Porque ele está sem Cristo. Ele está sem a graça. Ele está sem a graça. Mas e como então reinar com Cristo? Essa lista, esse pessoal que está sem reinar com Cristo, quando ele aceita Cristo, quando ele é liberto do pecado que habita nele. Porque ele não é isso porque ele quer. Ele faz isso porque tem alguém o controlando. O pecado está dominando. Ele é escravo do pecado. Ele não consegue deixar de ser adúltero. Ele não consegue deixar de roubar. Ele até quer,
mas ele não consegue, porque ele tem o Senhor. Toda vez que ele deixa, que ele fala que não vai fazer, o Senhor dele obriga ele a fazer. O pecado obriga ele a fazer essas coisas. Então ele é o quê? Ele é dominado. Tem uma natureza dominada pelo pecado. A essência, o pecado habita nele, domina ele. Ele é dominado por esse pecado. E esse pecado não deixa com que ele seja liberto. Romanos capítulo 5, volta um pouquinho para trás. E Romanos capítulo de número 5, o verso de número 15. Romanos 15, o verso de número 15. Vai falar assim, mas, Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou entre nós. Então veja bem, Paulo está falando o seguinte, que o dom gratuito de Deus, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, mas não é assim. O dom gratuito, a graça como a ofensa. Está falando que é diferente. Por quê? Se pelo pecado de um muitos morreram, muito mais agora pela graça. Então a graça, ela supera, aonde habitou o pecado, a graça superabundou. Tá? A graça de Deus vai superabundar. E se a graça de Deus superabundar, se Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 16, assim, e não foi assim o dom como a ofensa. Paulo está falando, que não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Paulo está falando que a condenação, o juízo veio de um só pecado, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então a graça manifestou, não foi por causa de um pecado, foi por causa de muitos pecados que a graça de Deus se manifestou. Porque se pela ofensa de um a morte reinou, por esse muito mais o que receberam a abundância da graça do dom da justiça reinará em vida por um só, em Cristo Jesus. Então veja bem, o fornicador, ele não fornica não é porque ele quer, é porque ele está sendo dominado pelo pecado. Ele é escravo do pecado, o pecado domina ele. Mas se ele deixar isso, ele vai reinar. Se ele deixar de ser fornicador, se ele deixar de ser adúltero, ele vai reinar com Cristo. Mas só consegue deixar isso quando recebe a graça de Deus, quando recebe o próprio Cristo. Romanos capítulo 6, Paulo vai nos falar isso. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Pode falar assim, é o seguinte, eu vou continuar pecando para que a graça seja maior? Pode falar assim, de maneira nenhuma. Verso 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado, como nós vamos viver ainda nele? É o que Paulo está falando, porque estou sendo dominado, o pecado está me dominando. Mas se ele deixar de ser isso, se ele for liberto, aqui ele é escravo, ele tem que ser libertado para poder reinar com Cristo, tem que se libertar. Então veja bem, a pessoa, ela só é livre quando ela toma a sua decisão, quando ela escolhe o que faz, quando nós decidimos. Se essa pessoa for liberta, o fornicador for liberto, se o avarento for liberto, se qualquer um dessa lista for liberto, você pode ter certeza que vai reinar com Cristo. Mas para reinar com Cristo, a graça tem que penetrar dentro, tem que mudar, tem que sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. E como acontecer e como fazer isso? Através da graça, deixando que a graça entra, creia em Cristo, será liberto. A graça de Deus é que vai nos libertar, porque só é livre. Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. E como será livre? Ouvindo a palavra.
Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós seremos libertos. Então, o pecador, o avarento, o prostituto, irmãos, ele só é isso, não é porque ele quer, é porque ele é dominado pelo pecado, não consegue se libertar. Então, se Cristo libertar, verdadeiramente vai ser livre, né? Quando Cristo libertar essas pessoas. É isso que ele falou. A vara de si mesma não pode dar fruto. A vara de si mesma, fora da videira, não vai dar fruto. É isso que Jesus falou em João capítulo 14, verso 4. A vara de si mesma não pode dar fruto. Porque se a vara não estiver em Cristo, ela vai produzir os frutos da lei. E esse daqui está na lei, não está em Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo, nós vamos produzir o quê? Os frutos. Aquilo que o Espírito Santo vai fazer com que nós venhamos produzir. Porque se nós façamos alguma coisa, não é por nós mesmos. É porque Cristo, que é a videira, vai produzir em nós. E nós vamos dar fruto sem esforço. Sem os esforços. A vara, se não estiver na videira, ela não pode frutificar. Ela não dá fruto. Então, se não dá fruto, o que ele falou? Arranca e vai lançar o fogo. E se arrancou, está sem Cristo. E se está sem Cristo, vai cometer essas coisas, essas abominações aqui, porque está sem Cristo. É escravo do pecado. Estar em Cristo, irmãos, é o que vai fazer com que nós venhamos gerar frutos para Deus, gerar fruto para o reino de Deus. Então, sem Cristo, você não vai gerar fruto. Sem Cristo, você só vai dar esses frutos negativos, porque você é escravo do pecado e você está sem a graça, e sem a graça nós não damos fruto digno de arrependimento. Então, se nós estivermos em Cristo, sabe qual que vai ser os nossos frutos? Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito, nós vamos gerar tudo aquilo lá, porque naturalmente, se está em Cristo, vai mudar o nosso semblante, vai mudar nosso comportamento, vai mudar a nossa maneira de viver, e os frutos vão aparecer. Você não vai ter esforço nenhum, os frutos vão vir automaticamente. Sabe por quê? Porque é a graça de Deus que te capacita a gerar frutos. É a graça de Deus que nos capacita para obras, para fazer as maravilhas de Deus. É por meio da graça. E quem tem a graça é Cristo. É por meio de Cristo. Atos capítulo 6. Vamos ler mais um texto aí, ó. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versos 6 e 8. Atos 6, 6 e 8. Vai nos falar assim. E os apresentaram antes os apóstolos. A estes, orando-lhe, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E se multiplicava muitos o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja bem o que Paulo está falando. Ó, veja bem, Paulo não, irmãos, o que Lucas está falando. O escritor aqui, Lucas, está falando. Ó, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de fé. Aqui na minha tradução está fé, mas tem alguma tradução que vai estar graça. Ó. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então o que nos capacita é Cristo, é a graça de Deus. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Então veja bem, os sinais, os frutos, vêm de você estar cheio de graça, vêm de você estar na graça, porque não é por nós, é a graça de Deus que te capacita a dar fruto.
é estar em Cristo, é estar na videira, é estar na graça. E a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. A vara de si mesma não pode dar fruto. Sem mim nada podeis fazer. E Estevão, cheio de graça e de poder, fazia grandes sinais e maravilhas entre o povo. Então a graça de Deus é uma graça capacitadora para os crentes, para nós. Paulo falou o seguinte, ó, eu sou o que sou é pela graça, não é por mim, é pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça. Quer ver? Vamos ver? Lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 10. Verso 10. Fala assim, ó. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Vê o que Paulo está falando? Até para que nós sejamos alguma coisa, é pela graça. Pela graça ninguém é nada. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E na sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja bem, irmão, o tanto a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê o tanto de coisa que Paulo fez. O ministério de Paulo foi um ministério, tu falar para você, depois de Cristo, eu acho que foi o mais frutífero. O ministério mais frutífero depois de Cristo foi o ministério de Paulo. Então Paulo está falando, sabe tudo isso que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi tudo Cristo que fez, a graça que fez. Eu apenas deixei ser usado. Eu apenas emprestei os meus membros. Eu apenas emprestei o meu corpo que já é dele. Irmãos, Paulo está falando que não fez nada. E, olha, vamos ler de novo o texto para você ver. Verso 10. 1 Coríntios 15, 10. Ó. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Paulo está falando assim, ó, a graça de Deus para comigo não foi em vão. Eu não recebi a graça em vão, mas eu utilizei ela. Eu fiz tudo que Deus queria. A graça de Deus comigo, eu usei ela. Eu não enterrei ela, mas eu usei todos os talentos. Eu usei toda a graça de Deus para comigo. Então não foi em vão. Mas antes eu trabalhei muito do que todos eles. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Muito mais do que todos os apóstolos. Eu trabalhei. Meu ministério foi um ministério frutífero. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ó. Todavia. Olha o que vai falar. Ó. Todavia. Não eu. Mas a graça de Deus. Paulo falou assim, ó, eu trabalhei. Mas não foi eu que fiz nada. Foi a graça de Deus que fez tudo. Eu sou apenas o galho. Eu sou apenas o ramos. Eu não trabalhei. Eu não fui lá embaixo buscar o néctar da árvore, eu não fui lá embaixo buscar a seiva, eu não fiz nada, eu sou apenas o galho, apenas os frutos foram manifestos na minha vida, por meio da graça, que é Cristo. A graça capacitadora de Deus me capacita a fazer tudo, então não é eu que estou fazendo, mas é Cristo que faz, Cristo que faz tudo. É o que Paulo está falando assim, ó, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. A graça de Deus que está em mim é ela que dá fruto, é ela que faz tudo, eu não faço nada. Se eu estiver na videira, se eu estiver em Cristo, é a videira que vai dar o fruto. Mas é o galho que vai mostrar os frutos. É isso que eu estou falando. Então eu e você, nós também não fazemos nada. Você não tem que fazer nada. Você só tem que estar em Cristo, você só tem que estar na graça. Se estiver na graça, é a graça de Deus que você vai fazer pela graça. É Cristo que vai fazer através de nós e os frutos vão vir para os ramos. Vai manifestar os frutos. É isso que Paulo está falando. Verso 11. Ó, então, ou seja, eu, seja eles. Assim, ó, então, seja eu ou seja eles. Assim pregamos, assim haver escrito. Então, olha o que Paulo está falando assim. Ó, então, ou seja eu ou seja eles. Assim nós pregamos a Cristo, a quem nós temos crido. Tanto faz se eu pregar, se você pregar, se o outro pregar,
todos nós vamos dar fruto para o reino, porque nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo vai frutificar, vai multiplicar o corpo de Cristo. Vai se multiplicar. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando que eu não fiz nada. Não fiz nada. Quem fez tudo isso foi a graça de Deus na minha vida. Deus que fez tudo isso. Então, se é a graça que faz tudo isso, o que nós temos que fazer? Viver na graça. Vive na graça e todas as coisas vão acontecer. Quando nós vivemos na graça de Deus, tudo acontece pela graça de Deus na nossa vida. 2 Coríntios. Avança mais um pouquinho aí. 2 Coríntios. 1:12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 12. Primeira carta de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Temos que viver na graça para nós fazermos todos os frutos. Vamos lá. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então veja bem o que Paulo está falando. Porque a nossa glória é esta. Qual, Paulo? É o testemunho da nossa consciência. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência de que eu estou fazendo a vontade do Senhor. De que? Com simplicidades e sinceridade. Consciência, simplicidade e sinceridade de Deus. Não com sabedoria carnal. Não é que é a minha sabedoria. Não vou convencer você que é a minha sabedoria. Não vou falar de mim mesmo. Não. Mas da graça de Deus que temos vivido no mundo. Então veja bem, não é com sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus que temos vivido no mundo. Então viva na graça, na simplicidade, na sabedoria de Deus que temos vivido nesse mundo, na graça de Deus. Se vivemos na graça, vamos dar fruto a Cristo. Se vivemos sem a graça, vamos dar fruto para o pecado. E se vivemos na graça, herdaremos o reino, porque para herdar o reino tem que estar na graça. E a graça nos revela as obras para nós entrarmos no reino. Temos que fazer conforme as obras para entrarmos no reino. Então, irmãos, só precisamos da graça, só precisamos viver na graça para herdarmos o reino, só precisamos estar na graça para sermos vencedor. Se está na graça, é vencedor. Avança aí mais um pouquinho aí, vamos lá. Agora 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Capítulo 12. O verso de número 7. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Nos fala assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então veja bem, temos que viver, somos vencedores quando vivemos na graça. E a graça é quem? Cristo. A graça é Cristo. Então veja bem, nós não precisamos de mais nada para sermos vencedores. Só precisamos da graça. Só precisamos de Cristo. É o que Paulo está falando, né? Paulo foi um homem que teve muitas revelações. E ele falou